Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. O tema que eu trago para hoje seria a prece, a oração, a necessidade da nossa comunhão espiritual com o mais alto, tão necessário no nosso cardápio espiritual, que possamos botar diariamente a oração como um instrumento de equilíbrio, de auxílio, para auxiliar, aurir forças, para que possamos trilhar a nossa jornada com um pouco mais de equilíbrio, serenidade, com lucidez mental, diante de um mundo tão atribulado, tão necessitado de paz. A oração, ela é um antídoto para nos equilibrarmos, para aurirmos forças para a nossa jornada, para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes nós acordamos pela manhã e nós, apesar de termos uma noite reconfortadora de sono, às vezes acordamos cansados, sem força, sem energia, um cansaço que a gente não consegue explicar o motivo, uma exaustão, um desequilíbrio. Apesar do sono do corpo, ainda trazemos na alma um cansaço, mas é um cansaço íntimo, no fundo da nossa alma, que nós não conseguimos compreender a origem da nossa jornada. Trabalhamos, estudamos, temos os nossos compromissos com a sociedade, temos as nossas intercorrências do dia a dia que às vezes nos perturbam, os nossos compromissos, às vezes sorrimos quando necessário, às vezes nós enfrentamos dificuldades e resistimos, mas tem um cansaço que a gente não consegue explicar e que parece, no nosso íntimo, ser algo como uma fraqueza espiritual, porque nós nos sentimos vazio no nosso interior, um vazio existencial. Esse cansaço, na verdade, é o nosso espírito, que ele pede respostas. É uma desorientação que nós temos do nosso espírito. A nossa alma pede uma orientação para a nossa caminhada, um propósito, porque nós acabamos de esquecer qual o objetivo da nossa jornada. Então, às vezes a gente se perde naquele propósito e a gente falta uma diretriz do nosso caminho espiritual. Nós nos perdemos no caminho, começamos a nos questionarmos para onde vamos, qual o nosso propósito aqui, qual é a minha jornada, qual o meu destino, para onde eu vou, para que serve tudo isso? Nós nos perdemos no nosso sentido existencial. Na verdade, é o nosso espírito que cobra de nós um redirecionamento da nossa existência. Nós, muito preocupados com as tarefas do dia a dia, nossos compromissos, que consomem muito do nosso tempo, das nossas energias, as preocupações, às vezes o excesso de futilidades que nos ocupam, que nos desgastam. Às vezes nós nos sentimos muito desgastados, às vezes o desgaste vem do excesso de futilidades, de coisas que não nos trazem crescimento espiritual, ao qual nós nos enredamos diariamente, através da mídia que nos sufoca, das mídias sociais, da internet, que nos consome,
uma quantidade absurda de tempo e energia nos consomem e acabamos esquecendo os propósitos mais elevados da vida. Nós temos os deveres que nós devemos cumprir da nossa jornada aqui na Terra e nós esquecemos um dos principais deveres, que é a nossa preocupação, o nosso compromisso com o nosso crescimento espiritual. Deixamos de lado a parte mais importante, que é o sentimento de evolução do nosso espírito. Esquecemos os nossos compromissos assumidos. Não nos conectamos com a espiritualidade superior. Então existe esse cansaço, esse desalento do nosso espírito que nos cobra algo a mais. Ele nos cobra que nós despertemos as nossas responsabilidades, despertemos para algo maior, para um sentimento mais nobre do ser. Então, quando nós oramos, geralmente o que nós pedimos, coisas fúteis, né? Ou em coisas que podem levar a inconsequências que podem nos destruir. Geralmente pedimos coisas materiais ou resolver questões de utilidades banais e não nos preocupamos com o que é mais essencial, que é a elevação do nosso ser. Ou procuramos a oração somente nos momentos em que a vida conspira contra nós através de acontecimentos, de desastres, de calamidades, de alguma doença incapacitante. Aí que nós vamos pedir para a divindade superior, nosso Pai, em socorro. Queremos que Ele nos dê o amparo milagroso de repente, né? Que que as coisas muito complexas que nós mesmos criamos, que nós queremos que resolvam como uma varinha de condão, de uma hora para outra. E a gente procura a divindade e procura esse auxílio espiritual somente no momento de desespero, quando deveríamos incorporarmos a prece dentro do nosso cardápio diário, todos os dias, não só nos momentos de sofrimento ou de angústia, não só nos momentos de tragédias, mas sim como um tônico diário para nos equilibrarmos, para que nós tenhamos a lucidez da nossa jornada aqui na Terra, o auxílio espiritual, quando nós buscamos com sinceridade, eles vêm. Mas para que a espiritualidade superior nos atenda nos nossos pedidos, é necessário que nós tenhamos a calma interior. Não adianta nós tentarmos alcançar o nosso anseio superior com a mente totalmente atribulada, totalmente agitado. Nós não entraremos em sintonia com a espiritualidade dessa maneira. Então ela nos cobra calma, uma serenidade do nosso espírito, para que possamos ter a sintonia espiritual. Muitas vezes, como Chico Xavier fala, as pessoas fazem as preces, fazem preces fervorosas, com muita fé, mas para que se alcance os resultados desejados, na maioria das vezes, é necessário que a própria pessoa se modifique interiormente, é necessária a reforma íntima, é necessário uma transformação moral
de comportamento, de palavras e ações, para que se atinja o resultado tão desejado. Então, necessita em nós um campo favorável para que a divindade, o Pai Celestial, nos atenda, porque muitas vezes também é necessário o merecimento para isso, né? Merecimento. Às vezes pedimos muitas coisas, às vezes com procedência, né? Uma cura de um parente, né? Que dê a força para conseguir um trabalho, o alimento de todo dia, uma causa justa, mas qual o crédito, às vezes, que nós temos para fazer tal pedido em relação à vida? Nós auxiliamos alguém, nós fomos caridosos com os nossos irmãos, mesmo com uma tarefa que seja mínima, e nós podemos exercer a caridade todos os dias, e essa caridade, quando a gente faz com a abnegação, sempre nos retorna o bem que fizemos ao nosso próximo retorna até nós, através de bênçãos divinas. Quem faz uma oração e recebe de imediato é porque teve mérito, e porque aquela causa era justa. Porque nada ocorre por acaso. Existem as leis divinas que são imutáveis e elas são perfeitas. Deus é justo em tudo o que ocorre no nosso dia a dia, na nossa existência. Não existe erro na divindade, existe o acerto. Mas precisamos ter a compreensão dessas leis. Precisamos saber também que muitas coisas, muitos problemas, muitas dificuldades que nós trazemos são bagagem que nós trazemos de outras existências. Muitas coisas que nós cometemos no passado e que nós necessitamos resgatar nessa existência, que temos que passar pelo aprendizado novamente. Porque se não passarmos, às vezes, por uma dificuldade, por uma carência material, onde a gente se passa, lá, sequer tem um alimento, que tem um companheiro difícil, que não tem um lar harmonioso, às vezes é necessário passar por toda essa história para aprendermos e para nos modificarmos, nos transformarmos, ganharmos força para avançar. Porque a vida é um educandário, é uma escola, é um hospital. Nós estamos aqui adquirindo novas experiências, novas forças para o nosso espírito, para que assim essas experiências, essas lições se incorporem ao nosso patrimônio espiritual como aprendizado para não cometermos os mesmos erros. Se Deus simplesmente passasse a mão por todos os nossos erros, simplesmente deixa assim, ele errou, não precisa cobrar, nós não nos modificaríamos internamente, nós não aprenderíamos. É necessária a dor, a dor é benéfica, porque a dor nos modifica, ela faz nos parar a pensar e a refletir. É necessária essa dor para que nós nos transformemos e modifiquemos o nosso espírito imortal. Se desejamos alcançar a tão almejada felicidade, todos nós aqui queremos essa felicidade, e a felicidade verdadeira vem da calma do espírito, da serenidade, a paz de poder dormir em tranquilidade, com um senso moral cumprido, aquele senso de que não devo nada, eu sou justo, o sono dos justos, que é tão almejado por todos, é a calma do espírito, por ter feito a coisa certa. Quando nós exercemos a caridade, auxiliamos um irmão,
necessitado. Por exemplo, tivemos as enchentes há pouco tempo, muitas pessoas abnegadas auxiliando, né, entrando dentro das águas sujas, né, e às vezes de madrugada não voltava para casa, não se importando em ficar doente. É um espírito de abnegação. Isso, com certeza, esses que trabalharam como voluntário, enfermeiros, pessoas anônimos, eles voltaram com o espírito mais calmo, suave, de ter cumprido um dever. Isso dá uma calma à pessoa, de ter feito alguma coisa, de se sentir útil. É tão precioso sentir útil, de fazer alguém que está doente auxiliar, né? Auxiliar uma criança desamparada, um órfão, auxiliar uma criança nas primeiras letras do aprendizado, a pessoa mais carente, enfim, isso nos dá um sentimento de calma no nosso espírito, de amor, que nós recebemos de volta todo esse amor que nós ofertamos ao nosso próximo. Essa é a lei da vida, essa é a lei da vida. O amor que nós ofertamos ao nosso próximo volta para nós mesmos através da serenidade, da calma do nosso espírito. A prece, ela é tão sublime. É o momento que nós devemos, ao acordar já, buscar elevar os nossos pensamentos, pedindo amparo para o nosso anjo da guarda, que nos fortaleça naquele dia, mesmo naqueles dias que a gente não esteja tão bem, tudo isso passa, né? E a gente tem experiência tão profunda já na vida, muitos aqui são bem maduras, que sabe que as ocorrências desastrosas, né, as decepções da vida, a gente olha para trás e vê que tudo aquilo passou, muita coisa passou, muitas dores, muitas decepções, muitas amarguras a gente passou. Nós aprendemos e sabemos que tudo isso passa. É assim que funciona a vida, um aprendizado contínuo, uma força maior. E cada vez que nós nos transportamos acima dessas dificuldades, nós nos transformamos em espíritos mais fortes. É importante saber que nós temos os irmãos espirituais que velam por nós, mas é necessário, como eu falei, que tenhamos a serenidade do nosso espírito, cultivamos um pouco do silêncio no dia a dia, darmos espaço para que a vida espiritual chegue até nós, silenciarmos um pouco da vida da internet, das mídias sociais, da televisão, acalmar um pouco o espírito para poder entrar em sintonia com esses irmãos espirituais que nos darão a inspiração e a força para que dê a direção, a diretriz que nós estamos, o propósito que nós estamos aqui construindo, né? Esse cansaço que eu falei, que nós às vezes vivemos, que nos traz um certo desalento, um vazio existencial, esse cansaço que às vezes nós encaramos como falta de fé, é exatamente isso, é o nosso espírito, o nosso íntimo, cobrando de nós que nós mudemos a trajetória, que nós tenhamos o objetivo, que nos esquecemos daquilo que nós nos propusemos aqui na Terra. Nós temos que construir a nossa jornada, a nossa caminhada para um futuro melhor. Isso só depende de nós mesmos. Tempo tão precioso, o tempo passa rápido e nós mesmos, ninguém sabe o momento de nossa passagem, ninguém sabe, isso somente Deus sabe. Claro que às vezes as pessoas podem encurtar a sua existência por atos terríveis, ignóbeis, que não devo nem comentar, mas
O nosso tempo, a nossa jornada aqui está definida em cada um, no nosso programa evolutivo. Não devemos esquecer isso, que nós vamos encerrar a nossa jornada e quando passarmos para o outro lado da existência, veremos toda a nossa trajetória, tudo que deixamos de fazer, todas as nossas quedas, lembrarmos de todo o planejamento que nós fizemos antes de encarnar e ver o saldo de tudo isso, né? Porque desde a infância até o momento da maturidade, nós sempre somos acompanhados de perto. Se pedirmos auxílio através da prece, nós receberemos a resposta. Ela sempre virá. Não existe prece que não receba uma resposta. Ela pode vir das mais variadas maneiras, através de uma pessoa que nem se conheça, do irmão, de uma carta, enfim, existe diversas maneiras da divindade nos responder e nada fica sem resposta nas nossas orações. Às vezes é instantâneo, às vezes a prece é respondida de instantâneo, às vezes recebemos a bênção de imediato. E nós catalogamos como milagre, e aí milagre não existe, existe sim as leis naturais de Deus, é Deus que nos age através das suas leis. Então, a prece nunca se perde, mas ela é preciso que ela venha do fundo do coração, esteja sincera, não seja uma prece apenas decorada, em que a pessoa não sinta as palavras e isso não tenha sentimento. Pode ser uma prece simples, como o próprio Divaldo Franco falava, apenas dizer, meu Deus, isso já é uma prece, né? Ele está clamando a Deus por um alento, isso já é uma prece, e quando feita do fundo do coração, ela atinge as esferas mais sublimes da vida, e é das esferas mais sublimes da vida que nós esperamos que desçam até nós as bênçãos que nos equilibram, que possam nos dar a lucidez necessária, o discernimento para continuarmos aqui a nossa jornada evolutiva, em companhia com os benfeitores que nos auxiliam, que nos dão força. Hoje estamos todos aqui, com certeza, sendo examinados, inspirados, né? E esses espíritos abnegados se alegram muito e têm um sentimento realmente de felicidade quando veem que nós somos solícitos aos seus pedidos e às suas intuições. A mensagem que eu tinha para hoje era essa, que assim seja.